Fala, gente boa, bem-vindos ao Alicerce da História. Mais uma vez, um videozinho especial hoje sobre o maior confronto armado da América do Sul. Você sabe qual foi o maior confronto armado da América do Sul? A maior guerra da América do Sul? A Guerra do Paraguai. Pelo menos a gente chama a Guerra do Paraguai assim, beleza? Então vamos nessa? Se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos aprender um pouquinho mais. Fundamental para o concurso militar e também para o vestibular. Galera, a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, foi o maior conflito armado da América do Sul e foi um divisor de águas para a história dos 4 países envolvidos. E que foi essa guerra? De um lado, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai isolado. Aqui nessa primeira parte, a gente vai aprender o que levou esses países a entrarem em guerra e o que levou, por exemplo, o Brasil, Argentina e Uruguai a estarem de um mesmo lado contra o Paraguai isolado do outro. É bem interessante a noção de Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança. Por que em alguns países, como por exemplo o Brasil, a guerra é chamada de Guerra do Paraguai? E na maior parte deles a guerra é chamada, por exemplo, o Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança. Já pararam para notar a expressão guerra do? O que ela inclui? O que ela traz ali implícita? Guerra do traz a ideia de que a guerra é daquele sujeito. Ou seja, quando um brasileiro constrói o conceito de Guerra do Paraguai, a gente já está embutindo a ideia de que a guerra foi do Paraguai. A culpa da guerra foi do Paraguai. Então, quando um paraguaio fala que a guerra, na verdade, é a guerra grande para eles, pelo tamanho que foi, o Paraguai se envolveu em outras guerras também, ou a guerra da Tríplice Aliança, ele já está tendo uma nova forma de ver. Isso vai variar de acordo com a forma como as pessoas veem o conflito. Exemplo bem interessante. A gente não chama, é muito comum a historiografia não chamar a guerra do Vietnã de guerra dos Estados Unidos. Não é muito comum. Ninguém chama guerra dos Estados Unidos. Guerra do Iraque não é guerra dos Estados Unidos, é guerra do Iraque. Ou seja, e nelas a participação dos Estados Unidos é extremamente forte. É muito da forma como as pessoas olham para aquele conflito. Então, por isso que tem muita gente que vai concordar mais com o termo Guerra do Paraguai e outros que vão mais concordar com o termo Guerra da Tríplice Aliança. Vem com a gente, olha só. Brasil, Argentina e Uruguai de um lado contra o Paraguai no outro. Para entender o que levou essa guerra a acontecer, a gente tem que começar a destrinchar cada um desses países. Primeiro, começando pelo Paraguai. Paraguai, Argentina e Uruguai tinham ali uma descendência de uma influência espanhola, beleza? No século XVIII, ainda no período colonial, a Espanha criou o vice-reinado do Prata, que ia da Patagônia até o Alto Peru. Então pegava ali o território do Paraguai, pegava o território da Argentina. A capital desse vice-reinado do Prata era Buenos Aires. E historicamente, durante todo esse ano, Buenos Aires acumulou muita grana, muito poder, muito prestígio e muito domínio sobre a região. O que vai acontecer é que a partir do momento em que em 1811 o Paraguai se torna independente desse vice-reinado do Prata, ele vai incomodar não só a Espanha, que é a metrópole, ele vai incomodar também a província poderosa chamada Buenos Aires. E aí, uma forma que o Paraguai encontra para conseguir se manter vivo enquanto país independente é virando um país isolado, é se isolando do resto do mundo, se isolando dos demais. A gente tem uma passagem dos paraguaios a um modelo pautado na subsistência. É como se o Paraguai tivesse avançado um pouquinho e a partir de 1811, na verdade 1814, quando Gaspar de França, o ditador perpétuo, chega no poder, o Paraguai retrocedesse para poder se salvar. O Paraguai retrocede e pede um domínio de Buenos Aires ali na região. O Buenos Aires queria estrangular o Paraguai para poder dominar eles. Estrangular como? Não permitindo o acesso paraguaio ao porto de Buenos Aires. E aí o Paraguai se isola. O Paraguai fica isolado, uma forma de tentar sobreviver. Fica isolado, vai para a subsistência e passam-se anos até a chegada no poder de um cara chamado Carlos Antônio Lopes, o pai do Solano Lopes, que ficou famoso, Solano Lopes, por ser o personagem máximo da Guerra do Paraguai. O pai de Solano Lopes começa devagarinho a querer falar um pouquinho ali diplomaticamente com a região, começa a abrir o seu país. Só que o processo de abertura total do Paraguai só se dá a partir de 1862, com o Solano Lopes, filho do Carlos Antônio Lopes, que tinha ido estudar na França, estudou na Europa, um cara com um bom conhecimento, ocupava um grande cargo no exército, maior cargo, ele era o general Lopes, já muito jovem, claro, filho também do presidente,
Mas o Solano Lopes tem seus méritos por ser um cara que vai começar a dizer, olha, o Paraguai, ele não vai ser apenas um ventríloco. Ele vai ter sua voz, ele vai decidir as relações aqui embaixo, inclusive territoriais. Ele vai disputar, a partir de 1862, um território com o Brasil, a região do Mato Grosso. Né? Parte do Mato Grosso, o Paraguai dizia que era dele. A Argentina, inclusive, dizia que parte do Paraguai, aquela região do Chaco, era dela. Ou seja, conflitos territoriais vão estar envolvidos nessa dinâmica da região. Beleza? Além disso, tem uma navegação que é crucial não só para o Paraguai, mas também para o Brasil, para a Argentina. Que navegação é essa? A navegação sobre a Bacia do Prata. Beleza? A grande Bacia do Prata, formada pelos rios Paraná e Uruguai. Esse rio Paraná e Uruguai, o Paraná recebe as águas do rio Paraguai e forma um grande rio navegável, junto com o Uruguai, grande Bacia do Prata. Essa Bacia do Prata é essencial para o Paraguai ter saído ao mar e também para a Argentina escoar suas riquezas. Para o Brasil, não só o escoamento de riquezas, mas também a chegada até Mato Grosso. Era muito mais fácil pelos navios do que por via terrestre chegar a Mato Grosso. Enfim, o Paraguai está ali com o Solano Lopes querendo colocar sua cara. Aqui, vamos entrar um ponto, inclusive, sobre a historiografia. Vai ter um vídeo exclusivo falando um pouquinho sobre a historiografia da guerra. Por quê? Se você lembrar de um tema polêmico, você vai lembrar da Guerra do Paraguai. Todo tema polêmico, todo tema em história é polêmico, professor. Sim, todo tema em história é polêmico. Mas nenhum no Brasil consegue ter a característica tão forte de polemizar como o tema da Guerra do Paraguai. O que acontece? A partir do momento que a Guerra do Paraguai acaba, a maior parte dos historiadores, dos autores que tratam o tema, vão dizer que a culpa da guerra vai ser da megalomania, da loucura, do projeto expansionista do Solano Lopes. Então ele é o grande vilão da guerra nesse primeiro momento, nessa primeira interpretação, que é uma interpretação chamada de tradicional. Nela vai se exercer uma grande influência dos militares brasileiros, dizendo que o Brasil foi patriota, defendeu sua honra, enquanto o Paraguai tinha um maluco lá no poder. Anos depois, já a partir de 1960, aqui no Brasil, mas no Paraguai já no fim do século XIX, vai surgir um movimento chamado revisionismo histórico. O revisionismo histórico paraguaio vai começar a reabilitar a imagem do Solano Lopes. Vai começar a dizer que, na verdade, o Solano Lopes não foi um vilão, ele foi um herói. Que se não fosse ele só queria, na verdade, era manter o país dele com grande força na região. Ele estava lutando contra uma grande potência na época, que era o Império, apoiado pela Inglaterra. Então o Império Brasileiro e a Inglaterra entram como grandes vilões. Aqui no Brasil, a partir de 1960, essa linguagem revisionista vai ganhar ainda mais força. E a ideia de que a Inglaterra influenciou na guerra vai ganhar os livros didáticos. Pode ser que você, ou seu pai, ou seu irmão mais velho, tenha estudado a Guerra do Paraguai com base nisso. A ideia de que foi a Inglaterra que forçou o Brasil a entrar em guerra, porque o Paraguai tinha um modelo de desenvolvimento autônomo, já tinha indústria, era um país que não tinha analfabeto, era um país diferenciado, então a Inglaterra, com medo do Paraguai, a Inglaterra vai lá e fala para o Brasil dar uma porrada nele. Só que esse modelo, a partir de 1990, com o fim da Guerra Fria e no início dos anos 2000, começa a ser o quê? Colocado em xeque, começa a ser criticado. E aí os historiadores vão dizer que, na verdade, não foi a Inglaterra que influenciou a guerra. A guerra foi gerada por um conflito, por uma série de fatores conflituosos que acabou gerando uma dicotomia entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Ou seja, na verdade, a interpretação renovada, a nova história da Guerra do Paraguai, que é essa da década de 1990 até os anos 2000, vai dizer que a Guerra do Paraguai ela tem uma origem nos conflitos internos da América do Sul. Não tem uma influência da Inglaterra. A Inglaterra ganhou muito dinheiro durante a guerra, ganhou. Mas para a Inglaterra, inclusive, não era bacana uma guerra, porque atrapalharia alguns negócios dela. Inclusive, também, a Inglaterra não queria um império brasileiro forte na região. Enfim, outro fator é que o Brasil vivia um rompimento de relações no início da guerra com a Inglaterra. Entre 1863 e 1865, estava ocorrendo a questão Christie. Essa questão Christie, que eu falei no vídeo passado, vai acabar fazendo com que Brasil e Inglaterra se afastem diplomaticamente. Ou seja, no início da guerra não tem influência inglesa. E é nessa tecla que os novos historiadores vão bater e as novas interpretações da guerra são pautadas. Na verdade, a Guerra do Paraguai ela é um grande movimento gerado por conflitos internos locais na América do Sul, que envolviu a livre navegação na Bacia do Prata.
Beleza? É interessante, só para a gente fazer um posicionamento, a gente vai falar sobre a historiografia mais precisamente depois. Em 1959 ocorre a Revolução Cubana. O que é a Revolução Cubana? Fidel Castro, grande líder num país pequeno, Cuba, se revolta contra a maior potência da época, que é os Estados Unidos. E aí muita gente vai olhar para o Paraguai e vai querer transformar o Paraguai numa espécie de Cuba do século XIX. Vou começar a dizer que o Paraguai era um país diferenciado, que o Paraguai era tinha um modelo autônomo de desenvolvimento, que o Solon Lopes era um grande herói e que ele, liderando um país pequeno, vai lutar contra a grande potência da época, que era a Inglaterra. Consegue perceber como a história é muito influenciada pelo presente? Isso é bem interessante. Beleza, galera? Então vamos lá. O maior conflito armado da América do Sul, falamos um pouquinho do Paraguai, Solano Lopes chegando ao poder em 62 e querendo falar de igual para igual. Ele não está errado não, galera. Pelo menos na minha interpretação, o Solano Lopes tinha sim que colocar as cartas na mesa. Olha, o Paraguai agora está diferente, o Paraguai agora não está mais isolado, eu quero participar diplomaticamente. O problema é, ele está se envolvendo num conflito tardiamente. Que conflito é isso? Um conflito diplomático, que já tinha até gerado guerra, Brasil e Argentina. Por que o Uruguai é o algodão, nessa expressão, o algodão entre os cristais? Porque o Uruguai está ali no meio de grandes gigantes. De um lado, Buenos Aires, e do outro, Buenos Aires, que depois vai acumular a Argentina toda, porque a Argentina estava dividida nessa época ainda, só em 62 ela se unifica, a gente vai ver, em 1862. E do outro lado, o Brasil, o único império na região. O Brasil, por ser o único império na região e por ter ainda um olhar desconfiado por grande parte da elite que aqui vivia, a elite que vinha dessa América espanhola, vai olhar com muita desconfiança, porque, lembrem, o Brasil se tornou independente, mas o filho do rei de Portugal que faz essa independência. A influência portuguesa no Brasil ainda é muito grande, mesmo após a independência. O Brasil ainda é um império escravista, ou seja, há uma dicotomia muito grande nessa relação. Por que eu coloquei aqui o ano de 1862, que é um ano marcante para a América do Sul toda, por vários acontecimentos, eu vou falar, e desde eles a chegada do Solano Lopes, os liberais no poder no Brasil e o Bartolomeu Mitre unificando Buenos Aires. Por que eu coloquei liberais no poder? Qual é a relação que os liberais no poder têm com a questão diplomática na América do Sul, pela navegação territorial ali na Bacia do Prata? Os liberais, eles não tinham tanto jeito, tanto jogo de quadril, tanta capacidade de negociação e de impor seus interesses como os conservadores tinham. Isso segundo os historiadores que estudam o Brasil Império. Eles vão dizer que, na verdade, os liberais eles tinham menor capacidade de diálogo e menor capacidade de domínio sobre ali aquela região. Então, a partir de 1862, com os liberais no poder, eles vão ter que começar a aprender como funcionam as regras ali no Cone Sul. A Argentina vivia um conflito interno bem interessante. O Brasil estava unificado em torno de um império. Tinha uma disputazinha ali entre liberais e conservadores, mas isso não era perto do que acontecia com a Argentina. Lembra que eu falei que Buenos Aires foi a grande capital do vice-reinato do Prata durante o período colonial? Então, depois da independência, Buenos Aires vai continuar querendo exercer sua influência sobre a região. O Paraguai se livra dela se isolando. E as outras regiões, as outras províncias? As outras províncias vão, com ideias federalistas, guiar uma oposição às ideias unitaristas de Buenos Aires. Então, entre os federalistas estão lá as províncias de Entre Rios e Corrientes, rivais de Buenos Aires, que tinham como ideia a centralização. Ao final, em 1862, Bartolomeu Mitre se torna presidente da Argentina, unificando o país com foco em Buenos Aires. A centralização venceu. Beleza? O Uruguai vivia uma disputa interna muito grande também. Blancos contra colorados. O Partido Branco e o Partido Colorado, rivais históricos, vão ter interesses, o quê? Formas de lidar na região diferenciadas. Enquanto os blancos incomodavam muito o Império Brasileiro ali na região sul, quando, por exemplo, não permitiam o trabalho escravo em fazendas de gaúchos dentro do Uruguai, pegou? Ou seja, gaúchos que avançavam a fronteira e tinham fazendas dentro do Uruguai não eram permitidos pelo Partido Branco a ter trabalho escravo lá. Além disso, os colorados eles tinham um apoio direto do Império Brasileiro. Ao ter uma relação de contato entre o Império Brasileiro e os colorados,
Quando os blancos chegam ao poder, a partir da década de 1850, os colorados vão começar a, o quê? A chamar o Império Brasileiro a participar ali, a tentar resolver aquela questão. A partir de 1863, com a Guerra Civil Uruguaia pegando fogo entre blancos e colorados, os blancos ainda estão no poder, os fazendeiros do Rio Grande do Sul pressionam Dom Pedro II a tomar medidas contra os blancos ali na fronteira. E a medida que o Dom Pedro II toma é, em 1864, fazer uma intervenção no Uruguai. Só que antes de fazer a intervenção no Uruguai, há toda uma disputa diplomática. O que o Dom Pedro II ia fazer? Apoiar os colorados e tirar os blancos do poder no Uruguai. Dessa forma, ele resolveria o problema com os gaúchos, com os fazendeiros gaúchos. Só que o Paraguai, do outro lado, o que o Paraguai fala? Opa. Pera aí. Como é que o Brasil vai se meter numa relação lá com o Uruguai? Uma relação que não é dele. E o Solano Lopes chega a mandar uma carta em agosto de 1864 para o Império Brasileiro. Essa carta ele diz: se o Brasil atacar o Uruguai, invadir, se meter na Guerra Civil Uruguaia, eu vou atacar o Brasil. Eu vou declarar guerra ao Brasil. E ele cumpre a sua promessa. Porque o Dom Pedro II não liga para essa carta, ataca o Uruguai. E o Solano Lopes fala: agora eu ataco vocês. Apreende o navio Marquês de Olinda em 1864 e ali mesmo já invade a região do Mato Grosso, pegando Coxim, Corumbá, toma o forte de Corumbá, ou seja, controla o Mato Grosso. Depois de controlar o Mato Grosso, o Solano Lopes vem navegando pela Bacia do Prata e pede permissão ao Bartolomeu Mitre, que era o presidente argentino, para cruzar o território argentino e atacar o Brasil e Uruguaiana, para depois partir para Montevidéu, porque o Solano Lopes queria agora dar apoio aos blancos. Lembra? Colorados com os brasileiros, blancos com os paraguaios. Por que o Solano Lopes apoiava os blancos? Porque simplesmente o Solano Lopes encontrou no apoio aos blancos uma oportunidade de ter saída direta para o mar, através do porto de Montevidéu. Se o Solano Lopes não tinha saída direta para o mar pelo porto de Buenos Aires, já que o Bartolomeu Mitre era um inimigo seu, ele achou: apoiando os blancos lá, eu vou ter acesso direto a um porto muito importante, que seria o porto de Montevidéu. E aí, quando o Solano Lopes pede permissão ao Bartolomeu Mitre para cruzar a Argentina, o Bartolomeu Mitre fala não. O que o Solano Lopes faz? Ataca também a Argentina. Cruza o território argentino, declarando guerra à Argentina, e a Argentina, que só estava esperando ali na terra para entrar em guerra, entra em guerra também. E aí há uma formalização de apoio de união entre Brasil e Argentina contra o Paraguai. O Uruguai vai no bojo. Por que o Uruguai vai no bojo? Porque os colorados foram colocados no poder pelo Império Brasileiro. E aí o Império Brasileiro meio que exige a participação deles na guerra. E aí rola uma aliança, né, que em 1865 vai ser firmado o Tratado da Tríplice Aliança. O que a gente tem que entender, e aí a Guerra do Paraguai vai ficar ainda mais evidente, o que a gente tem que entender é que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai estavam em processo de formação enquanto países, enquanto nações independentes. A independência ainda tinha sido muito próxima historicamente, né? Num passado histórico, eles haviam sido colônias, tinham se tornado independentes em 1810, 1811, 1822, 1828. Ou seja, são países que estão se tornando independentes e que estão se formando. E nessa formação, eles têm disputas territoriais entre si e têm disputas pelo domínio sobre o Rio da Prata. A Bacia do Prata era essencial para a navegação na região e, o intuito econômico, estava ali falando forte. Beleza? Isso é bem interessante, porque quando a gente for ver o desenrolar da guerra, a gente vai ver que, olha, Solano Lopes dá o primeiro ataque, ele vem para cá. Mas logo depois, as tropas aliadas contra-atacam. Existem 3 fases da Guerra do Paraguai, bem marcadas. A primeira fase é com Bartolomeu Mitre liderando os aliados. Depois a gente tem a fase com o Marquês de Caxias liderando os aliados. A gente vai falar o porquê dessa mudança. E ao final, também vamos falar o porquê o Conde D, né, o genro do Dom Pedro II, ele vem e assume as tropas. Contra a vontade, ele não queria muito não, mas ele veio e fez um trabalho de crueldade máxima na parte final da guerra. Beleza, galera? Então, vou sair aqui da frente, você dá uma olhadinha aí no quadro
Espero que você tenha entendido. Você pode dar um print, muita gente tem pedido isso aí nos comentários para poder dar um print. E aí, não sai daí, vamos girar e vai voltar um outro quadro agora com os destaques da guerra, batalha por batalha. Galera, continuando aqui agora falando sobre os destaques da Guerra do Paraguai. Olha só, desde 1864. 1864 é aquela intervenção brasileira no Uruguai. Aí é o estopim para a guerra, não é a causa. É o estopim, é aquela última gota para a guerra acontecer. Já em 1864, entre novembro e dezembro, o Solano Lopes manda apreender o navio Marquês de Olinda, um navio vapor brasileiro chamado Marquês de Olinda, que estava levando o presidente de Mato Grosso do Sul para a região. Lembra que a navegação era por lá. Ele prende e também, ainda dias depois, ataca o Mato Grosso. Toma o Forte de Coimbra, Corumbá, precisamente, e a situação fica um pouco complicada para o Brasil. Ainda em 1865, no iniciozinho, ali em janeiro de 1865, a gente já tem os primeiros passos paraguaios ali pelo Mato Grosso, e aí há um pedido do Solano Lopes para passar o território argentino e chegar até a Uruguaiana para correr para Montevidéu para ajudar lá os blancos uruguaios. Não é dada a passagem, ele mesmo assim invade a Argentina e aí é só questão de formalizar. Em 1865, a gente tem o dia 1º de maio, o Tratado da Tríplice Aliança acontecendo. O Brasil, Argentina e Uruguai fazem um tratado que dizia que lutariam contra Solano Lopes até o fim, tirariam ele do poder, no mínimo, né? A gente vai ver que no final ele acaba sendo morto. E também existia uma cláusula secreta, só em 1866 que esse tratado vai ser descoberto. Até 1866 ele é um tratado totalmente secreto, foi assinado em Buenos Aires. Uma cláusula secreta dizia que o território paraguaio, parte do território paraguaio seria dividido entre brasileiros e argentinos. O Paraguai não ia acabar totalmente, mas ia perder grande parte do território. Ainda em 1865 é criado o Corpo de Voluntários da Pátria, com o Dom Pedro II sendo o voluntário número 1. Ele coloca o uniforme e vai para a Uruguaiana, lá onde o Brasil havia sido atacado pelos paraguaios, posa para foto, bem interessante, essa movimentação patriótica do Dom Pedro II, que já estava até com uma idade avançada, mas não tanto para fazer essa propaganda, né? Ele vai lá e é lançado o Corpo de Voluntários da Pátria. É interessante porque a guerra é prometida ser uma guerra curta, mas no final a gente vai ver que foi uma guerra bem longa, que durou 5 anos. Muita gente, num primeiro momento, vai fazer essa formalização de apoio como voluntário à guerra, mas com o passar do tempo vai ficar ainda mais difícil ter voluntários, né? Os voluntários da pátria, no primeiro momento, são voluntários de verdade, depois passam a ser aqueles voluntários obrigados, né? Com todo o paradoxo que a palavra, que o termo inclui. A gente vai ver muita gente que, na verdade, cada província acabava dando um certo número de combatentes, né? A gente vai ver um alto número de pessoas levando escravos, que foi prometida a liberdade para eles, né? E uma remuneração para quem participasse desse movimento. Muita gente vai como voluntária, mas mesmo assim, algum momento, quando a guerra começa a ser impopular, essa galera começa a recuar. Ainda em 1865 a gente tem a grande Batalha do Riachuelo, com um destaque fundamental para o Almirante Barroso. Até hoje, a data magra da Marinha tem a Batalha do Riachuelo como ponto crucial, em junho de 1865. O Paraguai passa a ser sufocado depois dessa Batalha do Riachuelo, uma batalha onde o Brasil, a esquadra brasileira, vai destruir a pequena marinha paraguaia e vai simplesmente aniquilar a chegada de alimentos e comércio e tudo mais, porque agora a Bacia do Prata está completamente fechada aos paraguaios. Então o Paraguai agora está sufocado, está isolado, uma grande derrota paraguaia já ali em Riachuelo. É interessante que o Paraguai tinha um ótimo exército, um exército muito bem treinado, muito aguerrido, né? Mas o Brasil fazia diferença na esquadra, né? A sua marinha era muito forte, muito poderosa. Uma das mais poderosas naquele período de tempo no mundo todo, era muito forte a marinha brasileira. Em 1866, a gente tem a Batalha de Esteiro Belaco. Essa batalha ficou famosa por ser a primeira batalha no Paraguai. Até então as batalhas são fora do Paraguai. Em 1866 essa batalha passa a ser no Paraguai. Esteiro Belaco, uma região muito
pantanosa, difícil a manobra. O Brasil, os aliados vencem essa batalha. E ainda em 1866 tem a maior batalha da América do Sul, a Batalha do Tuiuti. Essa Batalha do Tuiuti é a maior derrota paraguaia na guerra. Depois dessa derrota, o Paraguai perde grande parte do seu exército, e alguns historiadores especialistas no tema vão começar a dizer que o maior erro de Solano Lopes foi não perceber que depois de Tuiuti não dava mais. Ele tinha que ter se rendido, a guerra já não tem mais nenhuma função de existir, porque depois que ele perdeu o Riachuelo, depois que ele perdeu em Tuiuti, já era, ele perdeu grande contingente populacional do exército, e aí não tinha mais sentido a guerra, mas mesmo assim ele consegue flutuar para trás de uma fortaleza muito famosa chamada Humaitá. Essa fortaleza do Humaitá, um sistema bem moderno para a época, utilizava correntes para impedir ali a passagem, utilizava terreno pantanoso, também muito mangue, muito difícil, os navios encalhavam, muito navio acabava ali afundando, sendo atacado. Essa fortaleza de Humaitá vai segurar a guerra durante muitos anos. É só com o Marquês de Caxias indo para lá que ele vai conseguir fazer o contorno ao Humaitá, a famosa passagem por Humaitá, e conseguir desenvolver e fluir a guerra. Ainda em 1866, o Mitre era o comandante-chefe das forças aliadas, o Mitre presidente da Argentina, e aí o Lopes chama o Bartolomeu Mitre para uma conferência, a famosa conferência de Itaiட்டி-Corá. Essa conferência é uma conferência onde o Solano Lopes pede para a Argentina sair da guerra, tenta fazer um tratado unilateral com a Argentina, não consegue, o Mitre se nega e a guerra continua. Ainda em 66, uma sobrevida para os paraguaios com a Batalha do Curupaiti. A Batalha do Curupaiti é a maior derrota que os aliados tiveram na guerra, e ao final dessa Batalha de Curupaiti é decidida uma troca de comando que vai se dar aos poucos, né? Porque só em 68, de fato, é que o comando vai ser totalmente dado nas mãos do Marquês de Caxias. Então, até a Batalha de Curupaiti, o Mitre era o grande comandante-chefe das forças aliadas. A partir de 66 para lá, com o fim da Batalha de Curupaiti, já em 67 a gente começa a ver o Marquês de Caxias indo para o front de batalha. É interessante a figura do Marquês de Caxias, já aposentado, já velho, depois de participar de tantos confrontos, participou daquela Guerra do Prata, guerra contra o Olímpio Rosas, participou de revoltas regenciais, enfim. Ele foi um cara que ganhou o título de o pacificador, ele participou de muita coisa. Ele era um conservador, e quem estava no poder na época eram liberais. É interessante porque os liberais convocam um conservador para ajudar na guerra, para você ver como mesmo inimigos de partidos, a união pela guerra falou mais forte. E o Marquês de Caxias vai para lá, ele só vira Duque de Caxias quando volta da Guerra do Paraguai. Ele fica na Guerra do Paraguai até a tomada de Assunção. Depois da tomada de Assunção, ele acaba se retirando do front de batalha. Beleza? Só interessante, para o Paraguai, a Guerra do Paraguai foi uma guerra total. O que é um conceito de guerra total? Uma guerra que envolveu simplesmente todos os setores da sociedade, todo mundo se empenhando pela guerra. Já para o Brasil, ela não foi uma guerra total, porque apesar da guerra ter tido muita importância para a gente, havia outra coisa acontecendo por ali, em outros momentos. Se você pegar os jornais, por exemplo, os jornais não refletem somente a guerra. Já os jornais paraguaios, só guerra, só guerra, só guerra, só guerra. Em 1868, como eu falei, tem essa passagem por Humaitá, uma grande fortaleza bem moderna para a época. É o Marquês de Caxias que lidera essa passagem. Mas só para lembrar um pouquinho antes, que não está aqui, porque em 1865 parte de São Paulo uma coluna do exército para tentar libertar a região de Mato Grosso. Em 1867 essa coluna é obrigada a fazer uma retirada. Ficou famosa através dos escritos de um cara chamado Visconde de Toné, a famosa retirada da Laguna. Em 1867 se inicia a retirada da Laguna, onde o exército brasileiro é liquidado. E apesar de ter sido um acontecimento muito cruel para o exército brasileiro, hoje é utilizado pelo exército como símbolo de patriotismo e heroísmo, né? Por aqueles que mesmo traídos pelos paraguaios, rendidos e aniquilados, como ocorreu com as tropas mesmo após a rendição foram aniquilados, eles viraram símbolo. Tem um filme chamado Alma do Brasil, que é todo em preto e branco e é mudo, de 1972, que é muito interessante sobre esse retrato, é baseado na obra do Toné. Para quem gosta, para quem curte tudo isso aí. Ainda em 68 a gente tem a famosa dezembrada, uma série de pequenos conflitos. Lembrem,
Os paraguaios já estavam praticamente entregues na guerra desde da Batalha do Tuiuti. Itororó, Avaí, Lomas, Valentinas e Angostura. Essas batalhas vão ser lideradas também pelo Caxias. E aí, em 1869, o Marquês de Caxias vai tomar a cidade de Assunção. E aí, quando você toma a capital, é praxe, a guerra praticamente encerrada, mas o Brasil queria ir além, queria ir atrás do Solano Lopes, do grande, segundo se pensava na época, o responsável pela guerra, o culpado da guerra. O Brasil os aliados acabaram tendo um ódio muito grande do Solano Lopes. É interessante só uma coisa: o Brasil, nesse momento, era o grande líder da guerra, era o grande realizador da guerra. A Argentina e o Uruguai quase não participavam mais. Então, nessas últimas etapas, desde a chegada do Marquês de Caxias até o fim da guerra, a guerra praticamente virou uma guerra entre Brasil e Paraguai. Formalmente, a Argentina e o Uruguai estavam ali no meio, mas não chegava nem perto da força da influência que o Brasil tinha. Ainda em 69, o Caxias vai sair para o Conde de assumir, e aí tem três grandes polêmicas, ou três grandes interpretações do porquê do Caxias ter saído. Um dizem que ele não concordava mais com a guerra, tomou a Assunção, ele falou: para mim chega, voltei para o Rio. Dois vão dizer, o segundo vão dizer que ele, na verdade, passou mal, chegou a desmaiar, inclusive, numa missa em Assunção, mas dizem que ele passou mal, já tinha uma certa idade, ele volta. Três, a terceira interpretação, diz que, na verdade, foi uma jogada do Dom Pedro II para tentar alavancar a imagem do Conde D, torná-lo um pouquinho mais popular, tendo em vista que ele seria um sucessor ao trono, tendo em vista que ele era marido da princesa Isabel. Eu concordo mais com a interpretação de que, na verdade, o Marquês de Caxias já estava bem cansado da guerra e ele mesmo não concordava mais com aquilo. Tá bom? O Conde D assume o que seria para ser um grande encerramento de uma guerra já vencida, ele só teria que caçar o Solano Lopes por mais alguns meses. Acaba sendo um grande tiro no pé, porque ele assume e ele participa de dois dos acontecimentos, na verdade, do grande acontecimento mais marcante, mais cruel da Guerra do Paraguai, que se chama a Batalha de Acosta Nil. A Batalha de Acosta Nil, ou Batalha do Campo Grande, ocorreu entre as tropas aliadas e meninos jovens que nem tinham alcançado a puberdade paraguaios, ou seja, muitos jovens e muitos idosos, e inclusive mulheres também, mas principalmente crianças de até 14 anos. A gente tinha ali eles com barbas e foi uma aniquilação gigantesca. Inclusive a Batalha de Acosta Nil gera uma homenagem hoje no Paraguai. O Dia das Crianças no Paraguai é em homenagem à Batalha de Acosta Nil. 1870, a Batalha de Cerro Corá, a grande batalha que encerra a vida de Solano Lopes e encerra a guerra. O Solano Lopes é ferido pela lança do Chico Diabo, do cabo brasileiro do exército, e aí cai o Solano Lopes. Dizem, se ele fala, não sabe se ele falou morro com mi pátria ou morro por mi pátria. A verdade é que ele diz ali suas palavras finais em Cerro Corá. E a partir da morte do Solano Lopes vão ocorrer uma série de tentativas de acordo entre o Brasil. O Brasil domina, passa a fazer um governo ali provisório, e uma série de tratados, de acordos, na verdade, informais, entre Brasil e Paraguai. Em 1872, o Tratado da Tríplice Aliança é rompido. Por que rompido? Porque o Brasil faz um novo acordo com os que sobraram dos paraguaios, o tratado conhecido como Loizaga-Cotegipe. Que tratado é esse? Esse tratado vai dizer, em 1872, que o Brasil vai ter direito às suas terras ali no Mato Grosso, o Paraguai não vai poder mais reivindicá-las, e a Argentina não vai ter direito ao Chaco, ou seja, é um tratado unilateral entre brasileiros e paraguaios. A Argentina, claro, sem dúvida, fica extremamente revoltada, porque o Tratado da Tríplice Aliança de 1875 dizia que, na verdade, o Paraguai seria dividido em grande parte do território dele, o território do Chaco, que era o que a Argentina queria, iria para os argentinos. Então, quando o Brasil faz esse tratado unilateral com os paraguaios, ele dá uma pernada, dá uma banda nos argentinos, rola uma tensão muito grande, muita gente até se preocupou com o conflito armado, mas tudo depois se ameniza, tudo fica mais tranquilo e a Guerra do Paraguai é colocada em fim. Podemos falar das consequências da guerra. As consequências da guerra para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai e para o Paraguai. Para o Brasil,
É um endividamento gigantesco, 11 vezes mais do que para aquele mesmo período. O Brasil antes estava no auge, agora sai da guerra com uma crise muito grande, com um problema para resolver. O prestígio dos militares aumenta e também a questão sobre a abolição começa a ser cada vez mais evidente. Uma pressão abolicionista maior, tendo em vista que grande parte dos combatentes nos quais os brasileiros lutaram ao lado eram livres, né? Os exércitos aliados não tinham escravos, a não ser por parte do Brasil. É interessante também como para a Argentina a guerra vai acabar sendo frutífera, porque a Argentina vai ser, durante a parte final da guerra, uma grande fornecedora de carne e mantimentos aos brasileiros. A Argentina meio que sai, percebe que o Brasil está tão ligado na guerra e começa só a fornecer bastante coisa. O Uruguai acaba participando muito pouco da guerra, mas tem a sua finalização de guerra civil encerrada. O Paraguai começa agora a avançar de fato como um país independente, coisa que desde 1828 estava tentando. Já para o Paraguai, desastre total. As expectativas mais duras falam em até 90% da população masculina morrendo. É uma coisa muito grande. A verdade é que grande parte dos homens paraguaios morreu, uma população que não era muito grande. Inclusive até hoje as mulheres, né, as mulheres paraguaias são vistas como heroínas, porque elas é que reconstruíram o país depois desse conflito tão trágico, tão criminoso. Uma guerra nunca é boa, uma guerra nunca é bacana, que sirva de exemplo para os dias de hoje. Guerra nunca mais. Valeu, galera! Tamo junto. Para isso que é importante estudar história. Isso aqui influenciou muito na nossa vida. Se você tiver dúvida, bota aí pra gente. Valeu? Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, se inscreve. Grande abraço.